Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um Encontro para o Bom Viver. Hoje, uma alegria imensa e um fato extraordinário. A alegria é ter conosco o amigo, irmão Raul Branco, escritor, intelectual, espiritual, membro da Sociedade Teosófica do Brasil, especialista na história do cristianismo. E o fato extraordinário hoje é que não sou eu que vou entrevistá-lo. Ele fica nos devendo essa. Hoje é ele que vai me entrevistar. Por quê? Porque é Natal. Porque hoje é um tempo especial. Então, a produção do programa pensou em dar a vocês um presente diferente. E hoje é o professor, amigo Raul Branco, que vai me entrevistar sobre o sentido do Natal. Então, aproveitem bem e estejam conosco nessa conversa amiga e solidária. Raul. Padre Marcelo Barros, é uma grande alegria estar consigo outra vez. Já participamos de outros eventos no passado e eu sou muito grato por ter feito a introdução de um dos meus livros, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Então hoje nós temos a satisfação de conversarmos sobre o Natal, o seu real significado, porque Natal, essa grande festa do mundo cristão, em que o comércio fica extremamente grato por essa lembrança, mas será que com essa mercantilização desse momento mais poderoso da tradição cristã, nós não perdemos o verdadeiro significado do Natal? Sem dúvida nenhuma, Raul. Acho que nós perdemos sim, e hoje o Natal é uma festa do comércio, é uma banalização que tem alguma coisa cristã, ou se quiser dizer espiritual, mas de fato acaba sendo uma ocasião de muito consumismo, de muito desperdício, de muita comilança e bebedeira, e se fosse ao menos uma festa humana, independente de religião, de espiritualidade, mas se visse para a confraternização, a fraternidade humana, excelente. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas comem muito, bebem muito, viajam, passeiam, fazem negócios e fica por isso mesmo. Então é muito importante a gente descobrir o sentido mais profundo, mais autêntico do Natal. Meu amigo, nós sabemos que Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas muitos permanecem com a noção limitada que estamos comemorando só o nascimento daquele que veio a ser conhecido como Jesus o Cristo. Será que não temos um significado ainda mais profundo que atinja não só os cristãos, mas a toda a humanidade, esse nascimento do Cristo? Sem dúvida, Raul. Veja, o Natal não é a data exata de nascimento de Jesus, que ninguém sabe o dia que ele nasceu. E a festa começou pelo século IV. O escritor que, primeiramente, pelo que eu sei, falou da festa de Natal foi Santo Agostinho, no Ocidente. E o que é que se sabe historicamente é que as festas do solstício do inverno, que em alguns lugares é 21 de dezembro, outros 25 de dezembro, outros 6 de janeiro, passaram a ser festejadas pelo cristianismo como sendo o nascimento de Jesus como sol
para iluminar a vida da gente. Então, de fato, a festa antiga, pré-cristã, era uma festa de renascimento. O sol quase parece morrer e, de repente, naquele dia, marca um recomeço. Por isso se chama solstício. Na vida da gente, é importante celebrar isso para dizer o Cristo renasce em nós. Mas aí o Cristo não é apenas o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é muito importante. A personagem histórica. E o cristianismo cada vez mais procura aprofundar essa dimensão histórica de Jesus. Não é para deixá-la de lado. Mas Cristo é Jesus, mas significa o consagrado, ungido. Então, toda pessoa humana, toda pessoa que busca, em todas as religiões, em todas as culturas, merece e tem direito a esse título. Então, que o Cristo que renasce no Natal é a renovação interior de toda pessoa humana. O grande místico, conhecido como Ângelo Silesius, disse que, a menos, ainda que Cristo possa nascer 1000 vezes em Belém, mas não venha a nascer em seu interior, permanecerás triste e solitário. A cruz no Gólgota, em vão contemplas, a menos que venha a erguê-la também em seu coração. Seria esse o significado dado pelo místico, esse renascimento interior? Exatamente, Raul. Eu acho que o Ângelo Silesius, no tempo dele, no século XVI, né, 17, final de 16, começo de 17, ele justamente insistiu nisso, essa renovação interior. Porque, aliás, a gente sabe que o grande poeta, que nem era assim um homem cristão, ele era um humano, né, um humanista, Pablo Neruda, ele dizia: é para renascer que nós nascemos. Quer dizer, o nascimento é como um ensaio, é como um esboço. Mas uma criança nasce. Dentro de 3 anos, quando começa a andar, a falar, ela tem que deixar as coisas de bebê e passar para uma nova fase de vida. Aos 7, de novo. Aos 14, de novo. No começo da juventude, a mesma coisa. Aos 40, aos 60. E a vida inteira a gente tem que morrer a uma etapa de vida e renascer para outra. Então, esse renascimento permanente, ele é um aprendizado cultural, mas ele é também um caminho espiritual. Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da carne é carne. É preciso nascer do Espírito. E não, com isso ele não queria opor matéria e espírito. Não. Ele queria opor, sim, um sistema do mundo, a carne como aquilo que é separado do divino, e o espírito como sendo a energia divina em nós, que toma tudo, toma o corpo, toma o físico, toma o aspecto social, econômico, todos os aspectos da vida. Então, o que é importante no Natal é a gente se abrir a essa renovação. E como isso seria possível no contexto atual de banalização do espiritual,
ênfase no material, na gratificação dos sentidos, no lucro. Como isso poderia ser feito dentro desse espírito de renascimento? Eu penso que um ponto importante é a resistência. Quer dizer, se eu entro na onda, aí não tem jeito. Se eu resisto, eu faço com que no Natal, por exemplo, no lugar de optar por uma coisa assim bem banal, eu opto, por exemplo, por coisas que possam ter alguma profundidade, né? Então, resistir ao consumo, resistir à banalização da festa, buscar, por exemplo, elementos que me façam aprofundar a vida. Tudo isso ajuda, né? A interioridade, que normalmente, às vezes, o Natal acaba sendo o tempo em que menos eu encontro comigo próprio. Porque justamente não dá tempo para nada. Então, procurar o contrário. Fazer com que não, eu vou reservar momentos de silêncio, momentos de interioridade. E, ao mesmo tempo, essa interioridade não é um intimismo, não é um isolacionismo, não é um individualismo. A gente vive em comunidade, a gente vive na solidariedade. O Natal, por exemplo, eu venho do Nordeste. Lá no Nordeste, todo mundo atualmente vive esse drama terrível da seca do sertão. Há regiões em que há um ano não chove. Um amigo meu me disse, há poucos dias, eu parei o carro na estrada e chorei do que eu vi. Então, como fazer um Natal cheio de shopping center, de estrelinha, de tudo que é de coisa, e tantos irmãos e irmãs vivendo esse sofrimento? Então, a solidariedade no Natal, ele é um ponto fundamental. Celebrar o Natal é celebrar o amor. Então, para encerrarmos essa nossa primeira parte, poderíamos dizer que uma forma de espiritualizar o Natal, ainda que em comemorações com família, amigos, alegria, seria convidarmos aquele que gerou essa data de comemoração, convidarmos a Cristo para participar de nossas comemorações, de estar conosco, com a nossa família e com todos aqueles que nos são próximos? Beleza. Um bom programa, um bom convite, uma boa proposta que você nos faz, Jaú. É isso mesmo. Pedimos a vocês um momentinho de atenção, fiquem atentos. Nós voltamos daqui a pouquinho, vamos parar agora, porque chegou o nosso momento, mas daqui a pouquinho nós voltamos e aí vamos conversar mais sobre o sentido do Natal. Fique conosco. Olá, pessoal, estamos de volta. Encontro para o Bom Viver. Hoje, na alegria de termos conosco o professor Raul Branco, escritor, membro da Sociedade Teosófica do Brasil, e ele está entrevistando a mim nesse programa especial sobre o sentido do Natal. Raul. Padre Marcelo Barros, nós, na nossa sociedade, tendemos a aceitar as coisas como elas são, raramente perguntando realmente qual é o significado último dessas coisas. Um dos aspectos do Natal, fora o aspecto comercial, de festas, de jantares, um desses aspectos mais espirituais é o presépio. O presépio, obviamente, é uma iconografia. O senhor poderia nos falar um pouco sobre essa iconografia? Pois não. No Oriente, a iconografia primeiro do Natal era o ícone. E o ícone da Natividade, famoso, bizantino,
do mundo mais antigo, ele é muito simbólico. Ele mostra como toda a natureza e toda a criação se renova pela vinda de Jesus ao mundo. E como no assumir a humanidade, o Verbo divino, no caso Jesus, ele assume toda a humanidade. Então, por exemplo, a cor da terra no ícone. Por exemplo, o fato de que a criança, o presépio de Belém é como um túmulo e o menino é envolto em uma mortalha, como se fosse para ser enterrado. É tudo para dizer que a humanidade inteira, a vida inteira dele está ali contida. Né? Que Maria está, não como no presépio ocidental, ela e José ao lado do menino, mas está entre o menino e nós, que vemos a cena. Quase como uma espécie de mediação, representante da humanidade. No presépio ocidental, diz a tradição que ele vem de São Francisco de Assis. Então, que São Francisco inventou o presépio no século XIII, porque vivia numa sociedade analfabeta. E não era a possibilidade de ler ou de fazer ler os textos do Evangelho. Então, representando em figuras, ficava mais fácil, né? Mas, de qualquer modo, o importante do presépio é que, ao trazer para hoje aquela cena, uma cena simbólica, uma cena que alguém que não tem fé pode até dizer lendária, já que ninguém pode provar que Jesus nasceu em Belém, que teve um burrinho e um boi, que tem nada disso. É como um poema, é como um símbolo. Mas à medida que traz para hoje o convite ao renascimento. Por exemplo, no presépio não pode faltar uma espécie de gruta. Porque, segundo a tradição, teria sido numa gruta. O Evangelho nem fala disso, mas ficou convencionado. Ora, a gruta, a caverna, já antes de Cristo, Platão, né, no mito da caverna, quer dizer, mostra como a caverna é um símbolo de quê? Da vida humana. De quê? De um útero que chama-nos ao nascimento permanente. Então, ali, nós estamos representados. O presépio é a representação do renascimento que nós temos de fazer hoje. E os outros participantes daquele evento que se renova para todo sempre? O arcanjo, Maria, a mãe de Cristo, o próprio menino Deus, os reis magos, os pastores, os animais domésticos, todos esses, obviamente, então, como você muito bem disse, representam a totalidade do ser humano, da humanidade. Poderia nos explicar um pouco mais esses elementos? Pois não. Jesus, como eu digo, é o centro, né? E o nome Jesus significa Deus salva, Deus é salvador, e ele é justamente para mostrar como irmana a humanidade inteira na pessoa dele. José e Maria, família, pais, quer dizer, representam a intimidade, aqueles que têm que guardar. E é impressionante na tradição, na história, como o Filho de Deus, digamos assim, entre aspas, né, dependem de um carpinteiro e de uma mulher pobre. Se não fosse eles, o que seria daquele menino?
Então a tradição conta que o menino foi perseguido desde que nasceu, que o José teve que levá-lo para o Egito. Então José teve que protegê-lo. Então, quando a gente imagina Jesus poderoso, milagroso, que pode tudo, né? Aquela criancinha indefesa, absolutamente carente e precisando do apoio e da proteção de uma mulher pobre e de um carpinteiro. Os pastores, os primeiros chamados, segundo o Evangelho de Lucas, eles estavam nos campos pastoreando as ovelhas e o céu se manifestou com a terra. Céu e terra unidos. Os anjos, as energias do céu, né, se manifestaram para dizer: alguma coisa aconteceu, vão e vocês vão encontrar um menino pobre numa estrebaria de animal e é ele o Filho de Deus. Então, ali é um mistério muito grande. Uma beleza, uma maravilha, muita luz, os presépios geralmente têm, né, estrelinhas, tem muita luz, mas o fato mesmo, a cotidianidade é a criança. Os reis, que não eram reis, que mesmo na tradição eram magos, eram feiticeiros, eram sábios, foram chamados na tradição ocidental de reis magos. É a participação dos intelectuais? É a participação dos outros? Então, por exemplo, Jesus nasceu e logo essa salvação se estende a todos os confins. Ninguém fica fora. E por exemplo, aqueles homens, a entender a tradição, eles não pertenciam à religião judaica, eles não eram adoradores do Deus da Bíblia, eles eram adoradores das estrelas, eles eram astrólogos. E, entretanto, estavam todos ali, enquanto que os professores da Bíblia de Jerusalém ajudaram Herodes a perseguir o menino e disseram direitinho onde está na Bíblia que o Messias ia nascer, de acordo com a profecia de Miqueias, no capítulo 5. Mas não foram lá. Enquanto isso, aqueles estrangeiros, aqueles que hoje em dia a gente chamaria, né, de pessoas de religiões populares, a gente pode lembrar aqui as religiões afro-brasileiras, as religiões indígenas, candomblé, umbanda, enfim, todas essas tradições, uma abertura total, nenhum problema, né? O profeta Isaías diz: a terra inteira viu a salvação de Deus. Aproveitando o gancho dos magos, os magos foram prestar a sua reverência ao menino Deus que estava nascendo e entregaram presentes. Diz a tradição esotérica que toda essa cena lembra os antigos mistérios onde havia uma iniciação que provocava esse renascimento interior. E os magos, então, dão 3 presentes que seriam os símbolos daquilo que ocorre na iniciação. Uma inteligência privilegiada, amor, sabedoria e o poder interior para a realização da nossa missão no mundo. O senhor gostaria de comentar algo a respeito? Não, eu, com isso, acho uma beleza essa explicação sua. Acho que completa muito bem. Toda a tradição, mesmo da igreja, né, sempre procurou ver nos presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, símbolos. Então, o símbolo da divindade, o símbolo da humanidade, né, porque a mirra era usada para o enterro, para a sepultura, e o símbolo
Portanto, símbolos que são universais. Quer dizer, símbolos que reúnem, né, tudo. Então, a sua explicação, nesse sentido, vem completar. E acho muito importante, porque é interessante. Os magos dão, mas para dar, eles recebem. Quer dizer, então, essa peregrinação, essa viagem mística das terras longínquas, e todo o refrão deles é: vimos uma estrela no Oriente e viemos prestar homenagem, viemos adorá-lo, né? Então, isso é a busca do humano e a resposta do divino. Eu agradeço muito a sua participação no seu programa e aprendi muito com essa nossa entrevista e faço votos também que tenhamos um Natal muito especial, em que haja muita renovação interior, esse despertar para a luz que está em nós e anseia brilhar a luz de Cristo em todos nós. Que beleza, muito obrigado a sua participação aqui no programa. Para mim também, eu também aprendi com você e nós aprendemos sempre uns com os outros. Isso também faz parte da palavra do Natal, não é? O Natal é isso, é diálogo. O verbo, a palavra, se faz carne. Então ela se faz carne porque ela se faz diálogo. Ela se faz comunicação. Ela se faz um aprender com o outro. Vivamos isso juntos. Um Feliz Natal para vocês todos e até um próximo Encontro para o Bom Viver. Muito obrigado, Raul. Obrigado vocês e até logo.